Uma das maiores armadilhas para quem trabalha com orientação profissional é acreditar que para transmitir segurança precisa ter uma resposta pronta para o orientando. É como se a autoridade do orientador tivesse ali em dizer: ah, você nasceu para tal profissão, ou então, ah, esse curso combina perfeitamente com você, ou ainda, ah, depois do processo você vai sair daqui com uma certeza absoluta do que você deve fazer. E eu entendo, gente, por que isso é sedutor. Porque muitas vezes o orientando ele chega muito angustiado, a família chega ansiosa, o vestibular às vezes está ali se aproximando, o adulto em transição quer decidir logo, o universitário que está em dúvida, ele quer saber se ele tem que continuar num curso ou se ele tem que sair, né, trocar, conhecer um outro curso. E nesse cenário, a promessa de uma resposta pronta parece muito atraente, mas ela também é muito perigosa. Porque a orientação profissional, ela não deve funcionar como uma adivinhação, nem como uma entrega de destino, nem como um processo em que o orientador ocupa um lugar de quem sabe, enquanto o orientando só recebe uma resposta. A autoridade do orientador profissional não está em prometer certeza, está ali em sustentar um processo, está em conduzir um método, está em fazer boas perguntas, está em ajudar o orientando a construir critérios, está em trabalhar a relação entre autoconhecimento, informação profissional, realidade, desejo, limites e possibilidades. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso. Como o orientador profissional constrói autoridade sem prometer respostas prontas. Porque existe uma diferença enorme entre transmitir segurança e vender garantia. E na orientação profissional, essa diferença é ética, é técnica e é clínica. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. E ao longo desse tempo, acompanhando adolescentes, universitários, adultos em processo de escolha, reescolha, transição, uma coisa foi ficando muito clara para mim. Um bom orientador profissional não é aquele que decide pelo outro. É aquele que ajuda o outro a construir melhores condições para ele sim decidir. E isso muda tudo. Porque muita gente ainda associa a orientação profissional à ideia de descobrir a profissão certa. Como se existisse uma resposta escondida ali em algum lugar dentro da pessoa, esperando para ser revelada por um teste, por uma técnica ou por um especialista. Mas na prática, a escolha profissional é muito mais complexa do que isso. Ela envolve interesses, envolve habilidades, envolve valores, história de vida, expectativas familiares, condições reais, informações sobre cursos e profissões, mercado de trabalho, medos, idealizações, renúncias e também o momento de vida daquela pessoa. Então, se a escolha é super complexa, a autoridade do orientador não pode estar em simplificar demais. Ela precisa estar em ajudar o orientando a atravessar essa complexidade com muito mais clareza. Então vamos para o nosso ponto 1. A autoridade começa quando o orientador deixa claro que a OP pode e o que ela não pode prometer. O primeiro ponto, então, é esse, gente. O orientador profissional, ele constrói autoridade quando consegue deixar claro o que a orientação profissional pode oferecer e também o que ela não pode oferecer. Isso pode parecer muito simples, só que também é muito importante, porque muitas inseguranças na prática começam justamente quando o profissional ele tenta prometer mais do que o processo pode entregar. Por exemplo, você vai sair daqui sabendo exatamente qual profissão você vai seguir. Eu vou descobrir qual que é o seu perfil. Com esse teste, a gente vai saber qual carreira é ideal para você. Depois do processo, você nunca mais vai ter dúvida. Essas frases, elas podem até parecer fortes do ponto de vista comercial. Só que, tecnicamente, elas são muito problemáticas, porque criam uma expectativa falsa, colocam o orientador num lugar quase mágico e colocam o orientando em uma posição passiva, como se a resposta ela estivesse fora dele e fosse entregue por uma outra pessoa.
Só que a orientação profissional não funciona assim. Um processo bem conduzido, ele pode ajudar muito. Pode ajudar o orientando a se conhecer melhor, pode ajudar a organizar a dúvida, pode ampliar o repertório sobre cursos, sobre profissões, sobre campos de atuação, e também pode ajudar a construir critérios, pode ajudar também nas idealizações, pode favorecer uma decisão mais consciente, mais sustentada. Só que ele não elimina completamente a incerteza da vida. Ele não garante que aquela escolha nunca será revista. E ele não substitui o sujeito na decisão. Por isso, a autoridade do orientador aparece quando ele consegue dizer com tranquilidade: eu não vou escolher por você, mas eu vou conduzir um processo para que essa escolha seja construída com mais clareza, com mais critério e com mais consciência. Percebe a diferença? Não é uma promessa de resposta pronta, é a apresentação de um caminho. E isso transmite muito mais segurança, gente. Porque a autoridade não é parecer que sabe tudo. A autoridade é saber qual que é o seu lugar no processo. É saber até onde você pode ir. É saber o que você oferece e também saber o que seria antiético de prometer. E vamos para o nosso ponto 2. A autoridade não vem de dar respostas rápidas, mas sim de fazer boas leituras. Então, o segundo ponto é que a autoridade do orientador profissional não vem de dar respostas ali muito rápidas. Ela vem de conseguir fazer boas leituras do processo como um todo. Muitas vezes o orientando ele chega perguntando: você acha que eu tenho perfil para medicina? Você acha que eu deveria largar o meu curso? Você acha que eu combino mais com psicologia ou com direito? Você acha que eu devo empreender ou eu devo continuar no meu emprego? E essas perguntas, elas são importantes. Elas mostram a angústia da pessoa, mostram o desejo de direção, mostram a necessidade de encontrar algum ponto ali de apoio. Só que o orientador, ele precisa tomar cuidado para não responder rápido demais. Porque se ele responde rápido demais, corre o risco de ocupar o lugar da decisão. E quando isso acontece, o processo fica muito empobrecido. Imagina ali um adolescente que pergunta: você acha que eu deveria fazer medicina? Se o orientador responde imediatamente: sim, acho que realmente combina com você, ou não, acho que você não tem esse perfil, ele fecha uma questão que ainda precisaria ser trabalhada ali no processo. Talvez aquele adolescente esteja interessado por medicina porque ele valoriza cuidado, talvez porque admire status social, talvez porque a família sempre falou dessa profissão, talvez porque tenha facilidade ali em biologia, talvez porque ele idealize a rotina médica, talvez porque ele tenha medo de escolher uma área considerada menos segura. E tudo isso precisa ser escutado. Então, em vez de responder de forma apressada, o orientador ele pode abrir a compreensão. Ele pode, por exemplo, perguntar: o que em medicina te atrai? Que imagem que você tem dessa profissão? Quais aspectos da rotina médica você conhece? Como que essa possibilidade conversa com seus valores, com seus interesses e com seu projeto de vida? Essas perguntas, elas não enfraquecem a autoridade do orientador. Muito pelo contrário. Elas mostram o que sabe ele conduzir. Que ele não está ali para dar uma opinião pessoal, que ele está atento ao processo. Com adultos, gente, isso também acontece. Uma pessoa pode chegar dizendo: eu quero sair da minha empresa e abrir um próprio negócio. Você acha que eu devo fazer isso? Mas talvez ela não esteja realmente pronta para empreender, ou talvez esteja esgotada do ambiente atual. Talvez esteja querendo fugir de uma liderança difícil. Talvez esteja idealizando o empreendedorismo como liberdade ali total. Talvez não tenha reserva financeira, talvez tenha competências importantes, mas ainda precisa ali estruturar melhor o projeto. Então, a autoridade, ela está ali em ajudar essa pessoa a pensar, não em decidir por ela. Está em diferenciar desejo de impulso, idealização de possibilidade, medo de limite real, cansaço de um projeto. E isso é muito mais sofisticado do que oferecer uma resposta pronta. E é isso que dá consistência à atuação do orientador profissional. Se você trabalha ou tem interesse em trabalhar com orientação profissional, aproveita para se inscrever aqui no canal.
Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdo sobre a prática clínica da orientação profissional, sobre a formação de orientadores e sobre os desafios reais que aparecem na condução dos processos. E vamos seguindo para o nosso ponto 3. A autoridade também aparece na forma como o orientador comunica o seu trabalho. Então, o terceiro ponto é que a autoridade do orientador profissional também aparece na forma como ele faz essa comunicação do próprio trabalho. E aqui eu estou falando tanto da conversa com o orientando, quanto da divulgação profissional. Porque existe uma tentação muito grande, principalmente nas redes sociais, de comunicar a orientação profissional de um jeito muito sedutor, só que pouco cuidadoso. Por exemplo, descubra a profissão certa para você, encontre sua vocação em poucas sessões, saiba qual carreira combina com o seu perfil, pare de sofrer e descubra o seu caminho profissional. Essas frases, gente, elas podem até chamar atenção, só que elas reforçam uma ideia muito simplificada da escolha. E podem criar aí uma expectativa que depois atrapalhe o processo. Porque o orientando, ele chega esperando que o orientador revele alguma coisa. Como se a resposta estivesse ali escondida. Como se bastasse aplicar uma técnica. Como se a angústia da escolha pudesse ser eliminada rapidamente. Mas quando a pessoa entra em um processo sério de orientação profissional, ela percebe que não se trata ali de receber uma resposta, trata-se de se implicar, de pensar sobre si, de pesquisar, de comparar, de reconhecer limites, de abrir mão de algumas idealizações, de construir critérios, de se aproximar mais da decisão. Então, a comunicação do orientador precisa preparar a pessoa para isso. Não precisa ser uma comunicação fria, não precisa ser distante, não precisa ser excessivamente técnica, mas precisa ser muito ética. Então, ao invés de você dizer, eu vou te mostrar qual profissão que é ideal para você, o orientador ele pode dizer, eu vou te ajudar a construir uma escolha muito mais consciente a partir de um processo estruturado de autoconhecimento, de exploração das possibilidades profissionais e de tomada de decisão. Ao invés dele dizer, você vai sair com certeza absoluta, ele pode dizer, o processo ajuda você a organizar suas dúvidas, a compreender melhor os seus critérios e a sustentar uma decisão com muito mais clareza. Isso não diminui o valor do trabalho, muito pelo contrário, gente, isso aumenta o valor. Porque mostra muita seriedade, mostra domínio, mostra compromisso com a complexidade da escolha, mostra que o orientador não está ali vendendo ilusão, está oferecendo um trabalho responsável. E para mim, essa é uma das formas mais importantes de construir a autoridade. E vamos seguindo para o nosso ponto 4. O orientador constrói a autoridade quando sustenta o lugar de condução. Então, o quarto ponto é que o orientador profissional constrói a autoridade quando ele sustenta o lugar de condução e não o lugar de dono da resposta. E essa diferença ela é fundamental, porque em muitos processos o orientando ele chega tentando colocar o orientador nesse lugar. Ele pergunta, mas o que você acha? Se fosse seu filho, o que você ia falar? Qual dessas opções você acha que é melhor para mim? Você acha que eu estou fazendo uma escolha errada? E essas perguntas, gente, podem colocar o profissional em uma posição muito delicada, porque existe uma demanda de garantia. O orientando, ele quer saber se ele está seguro, ele quer saber se ele não vai se arrepender, ele quer saber se alguém valida a decisão dele. E é claro que o orientador, ele pode ajudar a pensar. Ele pode devolver elementos do processo, ele pode organizar os critérios que apareceram ali, ele pode ajudar o orientando a compreender opções, pode apontar incoerências, idealizações ou ali lacunas mesmo de informação. Mas ele precisa ter cuidado para não se tornar o fiador da escolha. Porque a escolha, ela precisa ser do orientando. E não no sentido de deixá-lo ali, sozinho, abandonado. Mas no sentido de ajudar esse orientando a ocupar um lugar com muito mais consciência. Então, por exemplo, no final de um processo, um orientando ele pode dizer, então você acha que essa é a melhor escolha para mim? E talvez o orientador ele possa responder algo desse estilo.
Ó, o que eu percebo é que ao longo do processo essa opção foi ganhando força por alguns motivos que são muito importantes. Ela conversa com os critérios que você construiu, com os interesses que apareceram e com as informações que você pesquisou. Mas é importante que você também consiga reconhecer por que essa escolha faz sentido para você. Percebe, gente? O orientador, ele não foge da responsabilidade. Ele não diz só, você que sabe, né? A vida é sua, você que escolhe. Lógico que não. Ele também não toma, lógico, a decisão ali pelo orientando. Ele devolve o processo. Ele ajuda a pessoa a enxergar o caminho. Ele mostra os elementos que sustentam aquela direção e convida o orientando a se apropriar da escolha. Isso é condução, e condução exige muita autoridade, porque é muito mais fácil dar uma resposta rápida, muito mais fácil dizer vai por aqui. O difícil é sustentar o processo sem cair nem na omissão, nem na imposição. O orientador omisso, ele deixa o orientando perdido. O orientador impositivo decide pelo orientando. O orientador bom, bem formado, ele conduz. Ele ajuda a organizar, ajuda a elaborar, ajuda a construir critérios, ajuda a transformar uma dúvida ampla em uma decisão muito mais sustentada. E é nesse lugar que a autoridade se constrói. Então, para resumir nossa conversa de hoje, o orientador profissional constrói autoridade não quando ele promete respostas prontas, mas sim quando ele consegue sustentar um processo sério, ético e bem conduzido. A autoridade, ela começa quando ele deixa claro o que a orientação profissional pode oferecer e também o que ela não pode prometer. A autoridade, ela aparece quando o profissional não responde rápido demais, mas faz boas leituras do processo. Aparece também na forma como ele comunica seu trabalho, sem vender garantias ou soluções mágicas. E se fortalece quando ele ocupa o lugar de condução e não o lugar de dono da resposta. Porque a orientação profissional não deve tirar o orientando da posição de sujeito da escolha. Muito pelo contrário. Ela deve ajudar esse orientando a ocupar esse lugar com muito mais clareza, mais responsabilidade e mais consciência. E para isso, o orientador precisa de método, precisa de escuta, precisa de técnica, precisa de ética, precisa saber trabalhar com a angústia da escolha sem tentar resolvê-la com uma resposta muito simples ou muito rápida. Porque no final, gente, uma escolha profissional bem construída não nasce de uma promessa, nasce de um percurso. E é esse percurso que o orientador profissional precisa saber conduzir. Se esse conteúdo fez sentido para você, curte o vídeo, compartilha com alguém que também trabalha ou quer trabalhar com orientação profissional e de carreira. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco. Aqui eu sigo trazendo reflexões sobre orientação profissional, sobre formação de orientadores e sobre os desafios reais de conduzir processos com método, escuta, ética e consistência.